Paz do Senhor, meus irmãos e irmãs, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais uma meditação na palavra. Já havíamos meditado em vídeos anteriores a respeito do juízo de Deus, naquela questão do dilúvio em Gênesis 6, a qual a terra se perdeu em iniquidade e Deus ali viu somente Noé como justo, porque Noé guardou a sua palavra. E a humanidade não deu nem ouvidos a Noé, ao que ele estava falando, quando estava proclamando o dilúvio, construindo a arca, cerca de 120 anos, pelo que eu me lembro aqui agora, foi cerca desse período aproximadamente que demorou para ele construir a arca. E ninguém deu ouvidos ao que ele estava falando. Então veio o dilúvio e levou todos. E somente quem se salvou foi Noé e a sua família que estavam na arca. Quando as águas baixaram e saiu Noé com a sua família da arca, seus filhos Sem, Cã e Jafé, a sua descendência, dariam início ao repovoamento da terra, aonde todos os povoados que se tornariam povos maiores e cidades, eles estariam espalhando e assim cumprindo o que Deus havia determinado: crescei, multiplicai e enchei a terra, povoai a terra, né? E a gente vê aqui, vamos ler até um texto em Gênesis 10, de 8 a 9, e aqui vamos ver das descendências de Noé, da descendência de Cã, né? Veio Cuxê, e de Cuxê Nimrod, é o que fala aqui em Gênesis 10, de 8 a 12, né? E diz assim: Cuxê gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor, o princípio do seu reino foi Babel, Erec, Acade e Calné, na terra de Sinar. Daquela terra saiu ele para a Síria e edificou Nínive, Robote, Ir e Calar. E entre Nínive e Calar, a grande cidade de Recém. Nesse texto, vemos aqui essa figura de Nimrod, forte, poderoso caçador diante do Senhor, aonde os povos da terra estavam se espalhando. Ele se destacou, esse Nimrod se destacou. Ele era forte, era uma pessoa com, como se pode dizer, um perfil de governante. É alguém que os outros seguem, né, por conta do perfil dele, exatamente isso. E ele foi achado assim, né, como diz no versículo 9 de Gênesis 10, foi valente caçador diante do Senhor. Daí a dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Então ele tinha ali por sobre ele um destaque por esse perfil dele. E Nimrod, ele começou o seu reino, o princípio do seu reino foi Babel, né? Então ele, dali, daquele ponto, aquela cidade, ele começou a reinar, a governar por esse aspecto que ele tinha, né? E a gente vê aqui que ele começa a governar sobre aquele povoado, e ele começa aqueles povos ali, né? Ele começa a se encher, né? A se achar superior, governar do jeito que ele queria, começa a não observar as coisas do Senhor, porque Deus havia dito bem claramente: crescer e multiplicar e povoar a terra. Então Nimrod, ele começou a altivo, autoritário, dominador, começou a crescer ali sentimentos nele, que ele acabou deixando de seguir as instruções do Senhor, né? E naquela terra eles começaram a edificar uma torre grande, né? E ali, pelas regiões, já tinham até algumas torres menores
Os arqueólogos hoje em dia acharam espalhados essas torres pelaquela região ali, né, que é a região da Suméria. Se a gente for olhar no mapa, né, a região da Suméria, acharam espalhadas algumas torres menores. Os arqueólogos hoje em dia chamam de zigurates essas torres. Então aqueles povos edificavam pequenas torres, pequenos monumentos, né? E Nimrod, por estar se achando muito superior, por ter subido uma soberba nele, ele quis ser um governante total de tudo. E ele quis fazer da maneira dele e subjugar até mesmo aqueles povos. Como ele tinha essa influência de ser forte e poderoso, né, então ele reuniu todo mundo no centro do seu reino, Babel, né, e dali ele construiu essa torre, né. Vamos ler aqui em Gênesis capítulo 11, de 1 a 4. E aí aqui em Gênesis 11 começa a falar da torre, né. Gênesis 11, do 1 ao 4. Diz assim: Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com a planície da terra de Sinar, que é onde fica essa região da Suméria, né? E habitaram ali, e disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviam de pedra, e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemo-nos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados pela terra. Então, eles estavam edificando aquela torre. Tem alguns pontos aqui, né, de contradição entre o que Deus estava dizendo para eles fazerem e o que eles de fato estavam fazendo, né? Eles estavam querendo ali mostrar poder. Nimrod, através disso, estava querendo mostrar poder. Ele estava querendo se mostrar superior, já estava subindo a ganância. E a gente observa alguns pontos aqui de que, deixa eu só achar no texto aqui, no versículo 4, disseram: Vinde, edificamos para nós uma cidade cujo o topo chega até os céus, e nos tornemos célebre o nosso nome. Então eles queriam exaltar o nome deles. Então já não estava tendo exaltação ao nome do Senhor, né, ao nome de Deus. Toda honra e toda glória seja dada a Deus. Eles já não estavam exaltando Deus, estavam se exaltando o nome deles, né? E aqui há uma teimosia para que nós sejamos espalhados por toda a terra, porque Deus disse que deveria se espalhar, né? Eles deveriam crescer, multiplicar e se espalhar, e não se espalharam. Eles não estavam fazendo isso. Então eles estavam desobedecendo a Deus, né? Eles estavam governando a si mesmos, já estavam se destacando do governo de Deus e tendo seus próprios ideais, queriam engrandecer seu próprio nome e edificar do jeito que eles queriam, sendo que tudo que Deus estava falando com eles era bom, né? Aí a gente já vê a iniquidade tomando conta de novo da humanidade. E esse homem, Nimrod, foi muito usado. Percebam que ele influenciou os povos, subjugou os povos pela sua vontade, e todos aceitaram. Só que havia ali uma ação contrária a Deus, né? Lá, continuando o texto aqui, Gênesis 11, de 5 a 9, Deus tomou uma atitude mediante a isso. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é, apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Esse é o que Deus estava observando deles. Vinde, desçamos e confundamos. Deus estava falando com alguém aqui, né? O pai e o filho. Vinde, desçamos e confundamos. Ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte o Senhor o dispensou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe
Por isso o nome Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra. E dali o Senhor os dispensou pela superfície da terra. Deus desceu, né, o pai e o filho, e confundiu a língua. E eles pararam de edificar a torre. Eles não estavam mais se entendendo. Então eles tiveram que sair, cada um com seu agrupamento, para se espalhar, né? Então aqueles povos ali que estavam mais centralizados, né, sem cães de fé, eles procriaram, tiveram os povoados, né? Esses povoados, Nimrod tentou o quê? Juntar, contrariando o que Deus havia falado, crescer e multiplicar e povoar a terra, querendo edificar o seu próprio nome, contrariando completamente o que Deus havia determinado. Então Deus desceu e os espalhou. E ali foi a terra sendo povoada. E línguas, né? A gente observa, se a gente for na história, sobre Mesopotâmia, vocês podem até pesquisar. A Mesopotâmia é o berço das civilizações. É de onde saíram praticamente as civilizações da Terra inteira. E as civilizações mais antigas do planeta estão ali. É exatamente essa região ali da Suméria, né? Onde tinha essa terra de Sinar, onde edificaram essa torre. E foi se espalhando esses povos, né? Cada agrupamento formou o seu povo e cada vez o povo crescia mais e edificava para si cidades. Com o passar do tempo, essas cidades foram mudando de nome, né? Rapidamente aqui, só por uma curiosidade e algo muito interessante, que nos achados arqueológicos, como eu citei anteriormente, né, escavações arqueológicas, essas explorações feitas pelos arqueólogos, isso também vocês acham fácil no Google, havia esses zigurates, os monumentos menores, e Nimrod quis construir o maior de todos os zigurates, para mostrar a imponência, que é a Torre de Babel. Nessa região de Sinar, né, esse local conhecido como Babel, que ao longo da história passou a ser chamado por um outro nome, Babilônia. A Babilônia. E se vocês forem pesquisar, vocês vão achar, e podem procurar no Google, sobre os jardins suspensos da Babilônia. Todos eles de acordo com o modelo certinho da Torre de Babel. E lá na Babilônia foi achado inclusive um zigurate, né, igualzinho à torre, ruínas. E atualmente essa Babilônia, hoje ela tem um nome. Porque esses povos de antigamente que se espalharam, e se vocês forem ver na palavra de Deus, vão se falar de povos, vão se falar de línguas, vão se falar de nações, descendências, isso é muito importante. Atualmente é chamado de Iraque. É o Iraque que temos hoje, né? Naquela mesma região ali, que é a região de Sinar. E isso tem a ver, tem relações proféticas sobre povos, sobre Israel, né? Sobre o Egito, sobre tudo isso que é falado na Bíblia, através de povos, acontecimentos históricos. Deus usa para profetizar o futuro, né? E Nimrod, ele é uma tipologia do anticristo. Alguém que vai, né, reinar e querer influenciar as nações a ir contra Deus. Porque essa é a índole de Satanás. Ele quis colocar o seu trono acima do trono de Deus. E esse espírito, o espírito do anticristo, está no mundo há muito tempo. E ele vem atuando. Só que Deus, ele tem uma presciência de tudo. Ele sabe antes, porque ele é onisciente, onipresente, onipotente. E não há quem possa impedir o agir de Deus. Por isso que Deus usa na história pessoas durante todo o Antigo Testamento, né? E ele enviou seu Filho, Jesus, para cumprir toda a lei e os profetas. E deixou uma mensagem, uma ordem para os apóstolos. E os apóstolos também, baseados na lei, nos profetas, em Cristo, que é cumprimento da lei e dos profetas. Tudo isso
tem propósito de Deus para analisarmos as Escrituras. É isso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos e com as irmãs, tá? Fiquem na paz, irmãos, e que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Senhor, abençoe, Senhor Jesus, a todos nós. Dai-nos entendimento, discernimento, que possamos ter cada vez mais sede de estudar a Sua palavra, que possamos ter mais sede de Te buscar sempre, Pai, porque Tu és o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho a não ser o Senhor. Ajude-nos, Senhor Jesus. Supra a nossa necessidade, perdoa-nos porque somos pecadores e Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos deu algo que não merecemos, Pai, mas deu por um amor tão grande, Pai, tão grande. Muito obrigado, Pai. É o que oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Fiquem na paz, meus irmãos, e Deus abençoe a todos em nome de Jesus.